E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrostática que fala sobre campo e potencial elétrico. A questão diz o seguinte: considere uma carga pontiforme que fixa no ponto O e os pontos A e B como mostra a figura a seguir. Então a gente tem ali a situação e continua. Sabe-se que os módulos do vetor campo elétrico e do potencial elétrico gerados pela carga no ponto A valem respectivamente E e V. Nessas condições, os módulos dessas grandezas do ponto B valem respectivamente e a gente tem que encontrar. Bom, uma questão de análise de equação. Vamos lembrar o seguinte: quando a gente analisa o campo elétrico, nós temos uma equação, né, que é bem parecida com a equação do potencial. Deixa eu botar aqui, ó, a equação do campo vai ser o seguinte, ó, campo elétrico é igual a K vezes Q em módulo dividido por D ao quadrado. Então isso aqui, ó, é a equação do campo. Já a equação do potencial, nós temos o seguinte, eu escrevi aqui do ladinho, potencial elétrico. Já o potencial, a equação para ele é a seguinte: potencial, que pode ser representado pela letra U ou V, né? Eu vou botar V aqui porque a questão está usando V. É K vezes Q dividido por D. Qual a diferença do campo potencial na questão matemática? A carga não é em módulo e a distância não é ao quadrado. Então essa é a diferença em relação à matemática, né? A parte matemática. A distância não é ao quadrado ali embaixo. Tem outras diferenças, né? A questão do campo ser um vetor, o potencial ser um escalar, mas para essa questão não importa muito. O que a gente tem? A gente tem a seguinte situação. No ponto A, o campo vale E e o potencial vale V. Então vamos anotar isso, né? O campo de A, do ponto A questão me definiu como E. O potencial no ponto A questão me definiu como V. Lembrando que a distância que o ponto A está da carga é uma distância D, que seria essa distânciazinha aqui, uma distância D. Analisando as equações, a gente percebe o seguinte, ó, qual é a relação que o campo tem com a distância? O campo e a distância eles apresentam uma relação inversamente quadrática, tá? Então o campo ele é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Então é uma relação inversamente proporcional ao quadrado da distância. Já o potencial, ele tem uma relação também inversa com a distância, né? Tu percebe que a distância também está ali embaixo, só que não é quadrática. Então o potencial ele é proporcional, esse símbolo é de proporcionalidade, ao inverso da distância, só o inverso, não ao inverso da distância ao quadrado. E o que isso implica? Tá? Vamos entender o seguinte, quando a gente vai analisar o ponto B, primeiro a gente vai analisar a distância. Qual é a distância que B está da mesma carga, né? 2D. Lembrando, só para deixar bem claro, né? Essa carga aqui é a carga geradora. Carga, vou botar entre aspas assim, ó, geradora. E essa também. O que eu quero dizer com carga geradora? É a carga que está gerando esse campo, gerando esse potencial. Então, é a carga geradora, que é igual para os dois. O K também é igual para os dois, porque representa o meio. E a distância também é igual para os dois, só que a distância tem um impacto diferente para cada um, né? Para cada uma das grandezas que a gente está analisando. O ponto B, que está aqui, ó, ele está numa distância equivalente a 2D, né? Porque ele está pegando justamente duas distâncias, ó, essa e essa aqui. Então eu posso dizer que o ponto B está numa distância equivalente a 2D. Então tu percebe que a distância ela está dobrando quando ela vai de A para B, né? A distância está dobrando. E quando eu digo que a relação da distância com o campo ou com o potencial é uma relação inversa, quer dizer o quê? Tanto o campo quanto o potencial, quando a gente associar eles com a distância, o que a gente vai observar? Que se a distância aumenta, que é o caso que está acontecendo aqui, ó, o campo e o potencial vão diminuir.
Só que a distância ela tem relação diferente, né? Quadrática para o campo e linear ali para o potencial. O que isso vai mudar? Vai mudar no seguinte, ó. Quando a gente analisar, deixa eu tirar isso aqui daqui, tá um pouquinho mais para cima aqui, tá, beleza. Quando a gente analisar o potencial, então, o que a gente vai observar? Lá no ponto B, o potencial em B, né, o potencial do ponto B, vai ser exatamente V dividido por 2, porque justamente o que vai acontecer, ó? Se eu percebo que a distância aumenta 2 vezes, então eu posso dizer que o potencial diminui 2 vezes. Isso é uma relação inversamente proporcional. Aumentei a distância, diminui o potencial. Não tem nada de quadrático, né? Então isso aqui, ó, a gente vai simplesmente dividir por 2. Agora, quando eu analiso o campo, o que a gente tem que se ligar aqui? Deixa eu só botar aqui direitinho e deixa eu completar aquela flechinha ali que eu apaguei ela. Agora, quando a gente analisa o campo, o que a gente tem que observar? O campo elétrico no ponto B, ele vai ter uma relação inversa e quadrática, ou seja, o campo lá no ponto B obviamente é menor, só que ele vai ser 4 vezes menor. Só mas por que 4 vezes menor? Porque se a distância dobra, esse 2 está ao quadrado. Então esse 2 vai ser elevado ao quadrado de maneira que o impacto que ele vai gerar no campo é um 2 ao quadrado. Ou seja, o campo, como é uma relação inversa, ele vai diminuir com o aumento da distância, só que ele vai diminuir na proporção de 2 para 4. Né? A distância dobrou, o campo cai 4 vezes. Se a distância triplicasse, o campo cairia 9. Se a distância quadruplicasse, o campo cairia 16 vezes e assim vai indo. Então a gente tem nossas respostas. Ó. No ponto B, o novo campo vai ser E sobre 4 e o novo potencial vai ser E sobre 2, devido às proporções. Olhando as alternativas, E sobre 4 e V sobre 2, nós temos a alternativa E como resposta certa. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!